A paz do Senhor Jesus! Olá, meus queridos! Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um estudo sobre o livro de Enoque e por que ele não está na Bíblia. Sim, meus amados, vocês me pediram nos comentários, tá? Sim, também eu leio todos os comentários que vocês deixam aí no canal, tá bom? E queriam saber sobre o livro de Enoque, por que ele não está na Bíblia. Beleza? Então, tô trazendo aqui para vocês agora, tá? Esse estudo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, clique no sininho para receber mais notificações e não deixa, meu amado irmão, de dar aquele like. Então, veja bem, meus amados, esse estudo aqui tá uma maravilha, certo? Então, logo depois da vinheta, nós iremos aqui aprofundar um pouco mais sobre por que o livro de Enoque não está na Bíblia. Então não sai daí porque rapidinho, tá? A gente volta. Fala, meus queridos, já voltamos. Você viu aí que foi rapidinho? Pronto. O que é o livro de Enoque? Muitos de vocês perguntam o que é o livro de Enoque. O livro de Enoque, meus amados, é uma antiga obra judaica, certo? Atribuída a Enoque, um personagem mencionado em Gênesis 5:24. Sim, meus amados, que diz assim: andou Enoque com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. Sim, meus amados, essa passagem fala que Deus o tomou para si. Veja bem, o livro foi escrito, meus amados, entre aproximadamente 300 anos antes de Cristo e 100 anos antes de Cristo. Muitos séculos depois da época em que Enoque viveu. Sim, meus amados, veja bem. Portanto, a maioria dos estudiosos acredita que ele não foi escrito pelo próprio Enoque. O texto, meus amados, é dividido em várias partes e aborda temas como, veja bem, olha os temas que esse livro aborda, tá? A queda dos anjos, né, vigilantes. Sim, meus amados, era conhecido como anjos vigilantes. Os gigantes, que é os nefilins, tá? O juízo de Deus sobre os ímpios, visão sobre o futuro, a vinda, né, do Messias, o céu, os anjos e o fim dos tempos. Principais temas do livro de Enoque. Sim, meus amados, veja bem, vamos aqui pegar os principais, tá? O primeiro, anjos caídos. O livro, ele desenvolve, né, a história de Gênesis 6, do 1 ao 4, descrevendo anjos chamados vigilantes, que desceram à terra e casaram-se com mulheres e geraram gigantes. Sim, meus amados, esses anjos, né, eles teriam ensinado aos homens, né, o que, meus amados? Teriam ensinado a feitiçaria, a astrologia, a fabricação de armas, tá? Práticas, né, considerada pecaminosa. Sim, meus amados. E o segundo, qual é o segundo tema? É os nefilins. Sim, os nefilins, meus amados, eles foram os filhos desses anjos. Seriam os nefilins. Gigantes que trouxeram a violência e corrupção ao mundo. Sim, meus amados. O terceiro é o julgamento divino. Aqui, meus amados, o livro ele descreve Deus enviando o dilúvio nos dias de Noé para destruir a corrupção que se dominava a terra. Sim, meus amados. Veja bem, o quarto tema é o Messias. Sim, meus amados, o Messias. Algumas passagens falam de um personagem chamado Filho do Homem, que governará com justiça e julgará as nações. Esse, meus amados, é conhecido, né? E muitos cristãos, né, enxergam semelhança com Jesus Cristo. Sim, meus amados. O livro de Enoque é citado na Bíblia. O livro de Enoque é citado na Bíblia? Sim, meus amados. Sim, o livro de Enoque é sim citado na Bíblia.
Na Epístola de Judas, meus amados, do 14 e o 15, encontramos uma citação muito parecida com uma passagem do livro de Enoque. Judas, meus amados, ele escreveu: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exceder juízo contra todos. Sim, meus amados, essa frase é parecida quase literalmente em Enoque, no capítulo 1, versículo 9 do livro de Enoque, tá bom? Isso mostra, meus amados, que Judas, tá? O Judas, né, conhecia o livro, mas não significava necessariamente que considerava a escritura inspirada. Por exemplo, o apóstolo Paulo de Tarso, né, também citou poetas gregos sem transformá-lo em escrituras. Sim, meus amados, porque o livro de Enoque não está na Bíblia? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Tem várias razões, meus amados, para o livro de Enoque não estar na Bíblia. A primeira, não foi conhecido pelos judeus. Essa é a primeira. O povo judeu, responsável pela preservação do Antigo Testamento, nunca incluiu o livro de Enoque no cânon. Sim, meus amados, no cânon oficial das Escrituras, tá? O segundo, qual é? A autoria duvidosa. Sim, meus amados, embora leve o nome de Enoque, o livro foi escrito muitos séculos depois de sua época. Sim, isso é conhecido, meus amados, como pseudepigrafia. Sim, meus amados, um autor escreve usando o nome de uma figura famosa do passado. Meus amados, terceiro, conteúdo controverso. Alguns ensinamentos não aparecem claramente em outras partes da Bíblia. Por exemplo, meus amados, veja bem, detalhes extensos sobre hierarquia angelicais. Narrativa, meus amados, muito elaborada sobre os anjos caídos, certo? Meus amados, algumas descrições simbólicas difíceis de harmonizar com o restante das Escrituras. Outra coisa, meus amados, o quarto, por quê, meus amados? Não foi amplamente aceito pela igreja primitiva. Meus amados, a igreja primitiva ela não aceitou, certo? Embora alguns cristãos antigos, valorizassem o livro, a maioria dos líderes da igreja não reconheceu como inspirado da mesma forma que os livros bíblicos, tá bom? Então um dos motivos também foi esse, tá bom? Existe, meus amados, algumas igrejas que aceitam o livro de Enoque. Você acha que tem alguma igreja que aceita? Sim, meus amados. Existe sim, tá? Existe a igreja ortodoxa, Etiópia, que inclui o livro de Enoque em seu cânon bíblico, tá? Ela é uma das poucas tradições cristãs que considera escritura, tá bom? Essa é uma das poucas igrejas que considera o livro de Enoque uma escritura. O que podemos aprender com o livro de Enoque? Agora aqui sim, meus amados, aqui é onde está a cereja do bolo. Mesmo não fazendo parte da maioria das Bíblias cristãs, o livro de Enoque possui um valor histórico, porque, meus amados, veja bem, ajuda a compreender o pensamento judaico antes de Cristo. Sim, meus amados, veja bem, antes de Cristo. Explica algumas referências encontradas no Novo Testamento. Mostra, meus amados, como o judeu entendia, temas como anjos, juízo e o Messias. Sim, meus amados, mas veja bem, porém, para a maioria das igrejas evangélicas, ele deve ser lido como um livro histórico e religioso, antigo, tá? E não como uma autoridade equivalente
a nossa Bíblia, tá? Conclusão, meus amados, vamos concluir aqui, né, para chegarmos num bom senso aqui do livro de Enoque, tá? O livro de Enoque é uma das obras mais fascinantes da literatura judaica antiga, tá? Ele influenciou o pensamento religioso da época de Jesus e foi conhecido pelos autores do Novo Testamento, tá? Entretanto, meus amados, devido à sua autoria incerta, a falta de reconhecimento pelos judeus e a ausência de aceitação ampla pela igreja, ele não foi incluído no cânon bíblico da maioria das tradições cristãs, tá certo? Meus amados, veja bem, o seu estudo pode enriquecer o entendimento do contexto bíblico, tá? Mas a base da fé cristã continua sendo os livros conhecidos e inspirados nas Escrituras, tá bom? Então, meus amados, ficamos por aqui, tá? Espero que eu tenha explicado melhor sobre o livro de Enoque, tá bom? Então, se vocês ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, clique no sininho para receber mais notificações e não deixa, meu amado irmão, de dar aquele like. Então, fica na paz e até o próximo vídeo.